Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Aquele abraço, muita luz em seu coração e vamos em frente. O vídeo de hoje propõe relatar as principais críticas oferecidas por sociólogos, filósofos, economistas ao modelo neoliberal. O objetivo central do vídeo é entender o neoliberalismo não somente enquanto política econômica, mas também como racionalidade que transforma a vida social num modelo de mercado. Enquanto política econômica e racionalidade, que modifica, que transforma, que reduz a vida humana, o neoliberalismo tem como principais aspectos o Estado mínimo, as privatizações dos bens públicos, o livre mercado, a redução de gastos com políticas públicas e principalmente a flexibilização das leis trabalhistas que precarizam a vida e o trabalho no contexto social. O neoliberalismo se fortaleceu a partir dos governos de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan entre os anos de 1970 e 1980, tendo como principais divulgadores o Consenso de Washington e o FMI, além de outras agências capitalistas que vão priorizar o neoliberalismo. Conforme Thomas Piketty e Joseph Stiglitz, a principal crítica ao modelo neoliberal configura no processo de aumento da desigualdade social. Nesse sentido, os autores mostram que o crescimento econômico promovido pelo neoliberalismo, de uma maneira geral, não é distribuído de forma igualitária entre empresários e trabalhadores. Com isso, gera a desigualdade social, pobreza e muita miséria. Por isso, nós estamos vendo tanta miséria nas ruas das capitais, das cidades grandes dos Estados Unidos, da própria Europa e assim por diante. O melhor exemplo disso, como nós já falamos, é o aumento drástico de sem-teto na sociedade americana atual. Por outro lado, o crescimento promovido pelo neoliberalismo gera uma concentração de renda e muito mais na mão de quem? Na mão da elite econômica. Sempre o ganho está na mão da elite. Então, como fica a classe média diante do crescimento econômico neoliberal? De um modo geral, a classe média enfraquece tanto economicamente quanto politicamente e perde poder de compra e perde também poder de status, além de passar a viver num contexto de medo e insegurança social, além da economia que vai desgastando a vida da classe média. Na visão de Ricardo Antunes, um geógrafo brasileiro, e Gun Stang, o modelo neoliberal, a partir da flexibilização de leis, impõe à sociedade, impõe à classe média, impõe ao trabalhador um processo de precarização e uberização do trabalho. Quando nós falamos em uberização, nós falamos do fim do processo de direito, de vantagens para o trabalhador. Por isso, a desigualdade aumenta. Com isso, maior parte da população, como já afirmamos, passa a viver com menos direitos e menos segurança. Por outro lado, os mesmos autores criticam o neoliberalismo pelo enfraquecimento dos sindicatos e das associações e de toda a luta de classe, a luta trabalhista. Sendo assim, o trabalhador dentro do neoliberalismo passa a ser tratado como custo, não como sujeito de direitos, não como ser humano, dando a entender que o trabalhador está fora da lógica do capital e da própria racionalidade neoliberal. Segundo o especialista, uma crítica devida ao neoliberalismo se vincula ao processo de privatização que enfraquece profundamente o Estado e sua prestação de serviço, ou seja, o Estado deixa de ser um agente prestador de serviço e passa a ser um agente executor, um Estado agencial. Com isso, o Estado se volta para os grandes projetos e reduz drasticamente o acesso à política pública.
Assim, o Estado passa a servir mais o mercado do que a população. Prova disso é que somente de juros o Estado brasileiro hoje paga 6% do PIB aos bancos. Isso chega à quantidade de 900 bilhões por ano. Nesse sentido, o Estado vai servir a burguesia, as grandes elites. Segundo especialistas que estudam o neoliberalismo, uma crítica muito pertinente ao neoliberalismo se vincula ao processo de privatização que enfraquece profundamente o Estado e sua prestação de serviço. É o caso da água, da energia, do telefone. Hoje o Estado não tem nada a ver mais, porque quem presta esse tipo de serviço são as empresas privadas. Então tem como reclamar, o governo fulano de tal é ruim, não presta serviço de energia, de água, de telefonia. Isso aí não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com prefeitura, com governo estadual, com governo federal. Por quê? Com o processo de privatização, o Estado se volta para os grandes projetos e reduz o acesso a políticas públicas. Assim, o Estado passa a servir mais o mercado do que a população. Prova disso é que somente de juros o Estado brasileiro paga atualmente 6% do PIB. Os bancos vão à loucura com isso. Chega à casa de 900 bilhões por ano. Imagine se este montante, 900 bilhões, sendo investido num mandato ou num ano em pontes, em ferrovias, em hidrovias. Será que teria alguma para fazer? Então, nesse sentido, a privatização enfraquece o Estado, enfraquece a sociedade, enfraquece eu e você. Nesse sentido, nesse contexto de críticas ao mundo neoliberal e sua racionalidade, na visão de Pierre Bourdieu e de Zygmunt Bauer, a pior consequência do mundo neoliberal para a humanidade é a mercantilização da vida. Tudo foi mercantilizado, tudo virou mercadoria. Tudo ou quase tudo, como diz o Marx, virou mercadoria. Do lazer ao prazer, da saúde à doença, do sucesso ao fracasso, tudo foi mercantilizado. Educação, segurança, água, energia, moradia, casamento, amor, até a religião, o neoliberalismo conseguiu transformar em mercadoria, né? A teologia da prosperidade. Assim, os valores humanos, os sagrados, as relações sexuais, tudo foi subordinado ao lucro. Tudo tem que dar lucro. Trabalhem enquanto eles dormem. Tudo agora é parte do mercado e da especulação financeira. A vida deixou de ser livre e se tornou filha da austeridade. Isso para os pobres. Enfim, o neoliberalismo é um sistema que precariza, que austeriza e que mercantiliza a vida de uma tal maneira que nós viramos mercadoria.